Vamos dar continuidade ao assunto Segunda Guerra Mundial. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo sobre esse assunto. Nessa aula nós vamos trabalhar sobre as fases dessa guerra, o uso da tática de guerra, o uso da tecnologia, né? A proporção que levou o nazismo, né, dentro dessa guerra, a situação dos holocaustos e a situação da mulher, né? Como a mulher participou desta grande guerra, digamos assim. Então, as fases da Segunda Guerra, ela acontece em duas fases, né? A primeira fase, ela ocorreu de 1939 a 1941, certo? O que foi que aconteceu nessa primeira fase, né? Em 1º de setembro, a Alemanha ela invade a Polônia sem qualquer declaração de guerra, certo? Usando a tática de uma guerra relâmpago, né? Ou seja, para surpreender o inimigo, né? Um ano depois ocorreu a ocupação da Noruega e da Dinamarca, né? Em seguida, a Alemanha invadiu a Holanda, Luxemburgo. Isso era para garantir o abastecimento do minério procedente da Suécia. Então, para poder garantir esse minério, ele usou essas estratégias de invadir esses territórios, né? De tentar combater o inimigo o máximo que pudesse. Claro que para Hitler, todo mundo que não era alemão era inimigo, ok? No livro de vocês tem umas informações interessantes na página 324, né, onde tem assim as táticas de guerra. Faz referência a isso que eu acabei de falar, que a Alemanha invade os territórios, né, de uma hora para outra. Os avanços nazistas sobre os países europeus foi considerado bastante rápido, né? Em poucos meses, as forças alemãs tomaram extensos territórios, derrotaram grandes exércitos, né? Grande parte desses avanços deveu-se a um conjunto elaborado de táticas de guerras empregadas pelos alemães. Vamos compreender como funcionava essa tática. Aí tem chamada de guerra relâmpago, foi o que eu já falei lá, né? Como funcionava essa tática, né? Primeiro, ocorria o bombardeio aéreo, que tinha como objetivo destruir os meios de comunicação do inimigo. Segundo, logo em seguida, os alemães enviavam tanques, né? Para evitar qualquer tentativa de recuperação do exército. E terceiro, por fim, em veículos motorizados eram enviados soldados para a infantaria para efetivar a ocupação territorial. Então era muito rápido o jogo que eles faziam, por isso que eles conseguiram ocupar tantos territórios em pouco tempo, certo? Continuando aqui, ó, na França, a ocupação foi estabelecida um governo colaboracionista, né? Ou seja, o governo lá colaborou com que os nazistas, com que os alemães queriam, né? Nessa fase, os soviéticos ocuparam parte da Polônia, né? Da Finlândia, da Bessânia, da România, desculpa. A Itália também entrou na guerra, atacando Malta, Gibraltar e Alexandria, né? Dos ataques aéreos passaram a ser terrestres, né? Com resultados catastróficos, né? Para Mussolini ser o governante. No Extremo Oriente, né? O Japão já em luta contra a China atacou também, né, os americanos e ocupou as Filipinas, Indochina e Birmânia. Em 1941, dos acontecimentos que determinaram a sorte do eixo, né, a invasão da Rússia pela Alemanha, o ataque né, dos japoneses à base de Pearl Harbor, no Havaí, e o fato que levou os Estados Unidos a se engajarem no conflito ao lado dos aliados. Já a segunda fase, ela ocorreu entre 1942 a 1943, né? Ocorreu o avanço do eixo, né? E os soviéticos heroicamente na Batalha de Stalingrado. A contraofensiva dos aliados conteve o avanço do eixo, né? Os Estados Unidos impuseram pesadas derrotas aos japoneses, né? Nas batalhas de Midway e de Guadalcanal. Enquanto isso... Mãe! Sim, como eu estava dizendo, né? Enquanto isso, os soviéticos resistiram heroicamente, né, na Batalha de Stalingrado, iniciando uma gigante ofensiva contra os nazistas, né? Que só terminou em Berlim. No Egito, os ingleses derrotaram a África, né? Tem esse nome aí para complementando. Na terceira fase, a derrota do eixo, a terceira fase ela ocorreu de 1943 a 1945, que é quando finaliza a guerra, né? A derrota do eixo, né, quando os aliados fecharam o cerco sobre a Alemanha, né, e vedericiando o poderio, né, soviético,
e estadunidense, né, os exércitos dos Estados Unidos sob o comando de... Esse nome eu não sei pronunciar, sinceramente. Sobre o comando desse indivíduo aqui, né, deve ser um general, e da Inglaterra sob o comando também de um general, né. Fecharam o cerco na Africa Corps, né, causando sua capturação. A partir desse episódio, né, ficou fácil a invasão dos aliados ao sul da Itália, né. Mussolini foi posto em 1943 e a Itália assumiu o armistício, desculpa. Em fuga, né, o ditador foi preso, Mussolini, foi preso e assassinado no norte da Itália. Né? Como ele era aliado de Hitler, é claro que ele ia morrer, né, minha gente? Aí, o desembarque na Normandia, né, dia D, conhecido Dia da Libertação, né, da França. Na Europa Oriental, o Exército Vermelho fur occupando todos os países como se fosse um rolo compressor até conquistar Berlim, né, capital da Alemanha, em 2 de maio de 1945. A redenção da Alemanha deu-se oficialmente no dia 7, né, sendo o dia 8 considerado o dia D da vitória. A Alemanha se rendeu, mas restava ainda o Japão, que resistia, né, às bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, quando eles jogam aquelas 2 bombas que tiveram repercussões assim catastróficas, né? Jogadas pelos norte-americanos, né, com o objetivo de intimidar os japoneses em 2 de setembro de 1945. Destruições em massa, que as pessoas ficaram com sequelas, né, tendo cânceres, tendo uma série de situações, né, os que sobreviveram. As táticas de guerra eu já falei, né, e a tecnologia de guerra, né. A gente falou das 3 fases, falou como cada uma se fez, como aconteceu da Alemanha, ela acabar perdendo territórios, assim, o avanço dela e depois ela acabar sendo derrotada, né? Sobre a tecnologia de guerra, no livro de vocês também, na página 325, diz o seguinte, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os investimentos no desenvolvimento de tecnologia bélica aumentaram muito entre as principais potências que envolveram o conflito. Então, claro que as potências elas iam investir, né? O quanto mais elas podiam para melhorar as táticas de guerra e a tecnologia dentro desse contexto da guerra, né? Os submarinos alemães, conhecidos como os boats, representaram uma forte arma de guerra naquela época, né? Eles podiam ficar meses no mar, podendo atacar sozinhos ou em comboio. A tática mais comum era usar os submarinos para destruir navios de carga e de comércio dos países inimigos. Era uma estratégia dos alemães, né? Uma das tecnologias de guerra mais utilizadas nesse conflito foram os tanques. O modelo Tiger II, né, desenvolvido pelos alemães, pesava mais de 50 toneladas e podia levar até 50 tripulantes em seu interior. Sua blindagem era muito eficiente, né, contava com instrumentos para comunicação à distância e também com alta capacidade de munição. E na Segunda Guerra Mundial, né, a tecnologia aérea também se desenvolveu. Os primeiros aviões de caça-jato foram desenvolvidos naquele período, os ME-262, atingindo alta velocidade. Esses aviões alemães tinham ataque surpresa como arma especial. Aí no livro de vocês tem a imagem de cada um desses que eu estou falando, certo? Aí, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né? Qual foi o papel do Brasil dentro dessa guerra, né? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial aos aliados, né? Em 15 de agosto de 1942, o navio Noipende foi atacado por um submarino no litoral do Nordeste uma semana anterior. O Brasil entrava na guerra deixando de lado sua neutralidade, né? Houve outros acordos, o governo norte-americano como eu estava dizendo, eu me perdi. O governo norte-americano foi com sua política de boa vizinhança, né? Com seu apoio financeiro, em troca de financiar uma siderurgia e fornecimento de armas bélicas, né, às Forças Armadas. Em troca, o Brasil participava, né, da guerra em favor dos aliados, né?
Aí aqui eu trago algumas dicas de filmes, né? Se vocês quiserem saber, né, um pouco mais sobre esse assunto. Tem aqui o Menino do Pijama Listrado, é um excelente filme que retrata, né, a questão do Holocausto, a questão da câmara de fumaça, né, dos espaços que os judeus ficavam, que eram obrigados a ficar e tal. Tem algumas dicas de leitura também, certo? E nós finalizamos por aqui, ok, meus queridos?